A paz do Senhor Jesus, nossa meditação de hoje está no Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículo 35, que diz assim: E logo se lhe abriram os ouvidos, e a prisão da língua se desfez, e falava perfeitamente. Glória a Deus, olha o milagre acontecendo. Quando nós voltamos ali no verso 32, você vai ver que o texto fala assim: trouxeram-lhe um surdo. Até aí tá tudo bem. Que falava dificilmente. O problema da língua, da fala, era que ele falava dificilmente, ele era gago. Porém, quando nós chegamos aqui no verso 35, nós vemos o que estava por trás dessa fala difícil, dessa gagueira. O que estava por trás é que a língua estava numa prisão. A língua estava numa prisão, tinha uma prisão, grades, correntes dentro da boca dele, não, era uma prisão espiritual. Então, neste caso aqui, a gaguice deste homem era uma ação das trevas, era uma ação demoníaca que estava prendendo a língua dele. Porque a língua ela tem poder para a vida e para a morte. Eu posso abrir a boca para abençoar e amaldiçoar. Eu posso abrir a boca para invocar demônios, como também para expelir, expulsar demônios. Se a língua está presa, ela não tem poder para nada. Então, após esse homem ser curado, dos seus ouvidos, voltar a ouvir e falar perfeitamente, vencer essa fala difícil, falada no versículo 32, foi revelado o que realmente estava acontecendo. Era a prisão da língua. No mundo espiritual, a língua estava presa. No mundo espiritual, muitas vezes a visão está presa. No mundo espiritual, a mente fica presa. E quando nós entendemos que essa prisão e nós quebramos essa prisão, a pessoa volta a falar, volta a ouvir, volta a ver. Não é simplesmente, fale em nome de Jesus. Não, a prisão precisa ser quebrada. E atos proféticos, com comandos, com palavras, trabalham juntos e têm uma efetividade enorme quando é feito debaixo da obediência do Espírito Santo de Deus. Então aqui ficou registrado: e logo se abriram os ouvidos, ou seja, os ouvidos daquele surdo estavam fechados. O que Jesus fez? Ele colocou o dedo dentro do ouvido daquele homem. Quando ele colocou, é como se a porta estava fechada, ele colocou o dedo, abriu a chave. Então, a barreira que estava no ouvido foi quebrada quando ele colocou o dedo e disse: abra-te. Aí o ouvido abriu. Quando Jesus coloca o dedo na língua daquele homem, a prisão abre. Então tinha uma prisão no ouvido daquele homem, estava fechado, não deixando ele ouvir. Tinha uma prisão na língua daquele homem, não deixando ele falar corretamente. Prisões, cadeias espirituais que precisam ser quebradas. Por isso que a Bíblia fala que Jesus veio para libertar os cativos, para colocar em liberdade aqueles que estão presos e oprimidos pelo diabo. Esse homem, quando recebeu o seu milagre, ele foi colocado em liberdade, porque ele estava preso, ele estava dentro de uma prisão, a sua língua estava numa prisão, os seus ouvidos estavam numa prisão. Hoje muitos crentes falam normalmente, não tem dificuldade para falar, não tem dificuldade para ouvir, porém, eles estão com os ouvidos em uma prisão que não conseguem ouvir a voz de Deus, não conseguem ouvir a voz de seus pastores. Eles estão presos. Eles não conseguem falar do amor de Deus, eles não conseguem evangelizar, eles não conseguem testemunhar, eles abrem a boca para falar mal, para murmurar. A língua está numa prisão, precisa ser quebrada. Antigamente, Satanás vinha e prendia com a surdez, com a gaguice, com a mudez. Agora não, ele até deixa o povo falar, ele deixa o povo ouvir, porém eles estão em prisões e essas prisões precisam ser quebradas. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.